Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos à quinta-feira, dia 21 de novembro do ano 2024. Quinta-feira, dia 21 de novembro do ano 2024. Já estamos entrando praticamente na conta regressiva do ano 2024. Já muito em breve estaremos, se Deus assim permitir, estaremos no ano 2025. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira aqui no nosso Facebook de Juan Carlos Teixeira, assim como também no Instagram, Pastor Juan CT. Então, ali estamos nós levando a palavra do Senhor, trazendo a palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra que nos libera. A palavra de Deus, ela é útil para nós instruir, ela é útil para nós ensinar, ela é útil para nós redarguir, para nós corrigir, que a palavra de Deus seja realmente tudo isto nas nossas vidas. Que nós venhamos a entender a importância de conhecer a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. No dia de hoje, queremos começar uma série que está em Deuteronômio, capítulo número 7, verso número 1. Estaremos falando a respeito disto por alguns dias. Diz a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo número 7, verso número 1. Vai dizer a palavra de Deus da seguinte maneira: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu. São 7 nações as quais o povo de Deus deveria de enfrentar. 7 nações que o povo de Deus deveria de enfrentar, que o povo de Deus deveria de expulsá-las da terra de Canaã. Eles estão agora possuindo essa terra. Deus coloca eles ali dentro daquela terra. Deuteronômio 7, Deus está dando uma advertência para eles. Ainda eles não estão na terra. Eles vão entrarem depois com Josué, já que Moisés tampouco vai entrar na terra prometida por um momento de desobediência, por um momento de dúvida, de raiva, de ira, e desobedece a Deus. Agora, são nações mais fortes. O próprio Senhor Deus está dizendo que são nações mais fortes do que eles. Nações perigosas, extremadamente perigosas estas nações. Homens guerreiros. E a primeira que eles vão encontrar, ou que vamos encontrar nesta lista, são os heteus. Sabe que em cada nação desta opera um espírito ou uma potestade. Assim como opera um espírito ou uma potestade em cada cidade, em cada região, em cada estado, em cada país, em cada departamento ou em cada província. Potestades, principados estão sobre as nações, estão sobre os continentes.
E cada um deles tem uma característica diferente, pois vão serem espíritos malignos que vão dominar as regiões celestes. E nós vamos encontrar a primeira nação. A primeira nação que encontramos aqui em Deuteronômio capítulo 7, verso número 1, são os heteus. Quem são os heteus? Como surgiram? De onde eles saíram? Os heteus são um povo descendente de Cam, ou melhor dito, de Noé. Noé vai ter 3 filhos. Entre eles vai ter um filho chamado Cam. Cam vai ter um filho que vai se chamar Canaã, que é o filho que é amaldiçoado por Noé. Quando toda aquela história de que Cam entrou ali, viu o seu pai nu, e tem toda essa história, já temos um vídeo aqui falando sobre isto. E ali então vai ser amaldiçoado o neto de Noé. Bom dia, bom dia, bom dia! Nosso irmão Ayrton, na cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul. Que a paz, que a graça, a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida nesta manhã de quinta-feira. Um grande abraço para a nossa irmã Lidiane, que Deus derrame da sua graça e do seu amor sobre cada um de vocês. Nova Esperança, bem-vindos, Deus abençoe poderosamente suas vidas, a Rádio Nova Esperança, que Deus venha derramar da sua graça, da sua paz e do seu amor sobre o diretor, sobre os funcionários, sobre todos aqueles que estão frente a este trabalho de evangelização através da rádio. Dizíamos então o seguinte, que os heteus eram descendentes de Noé. Et, que é o fundador dos heteus, ou o que criou a nação dos heteus, o patriarca dos heteus, era filho de Canaã. Agora, o nome Et, ou Het, é também uma palavra, curiosamente, uma letra hebraica. Agora, o nome heteus, ou a nação dos heteus, o espírito que operava neles era o terror e o medo. O espírito de medo. Não que eles tivessem medo, mas eles colocavam medo nas nações inimigas, ou aqueles que eles tinham como inimigos. Sabe, o medo é uma arma poderosíssima nas mãos de Satanás. Nós temos, por exemplo, a vida de Jó. Nós analisamos a vida de Jó e começamos a ler do capítulo número 1 do próprio livro de Jó, que Jó era um homem justo, íntegro, apartado do mal e temente a Deus. 4 características de Jó: justo, íntegro, apartado do mal e temente a Deus. E Deus o tinha abençoado muitíssimo. Ele estava abençoado. Porém, Jó era dominado pelo espírito de medo. Tem muita gente que conhece a palavra de Deus e são dominados ainda por um espírito de medo. O apóstolo Paulo, escrevendo sua epístola, diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Deus nos dá um espírito de poder. O evangelho é
poder de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, verso número 16 e 17. Porque o evangelho é poder de Deus, começa dizendo o versículo. Então, o poder de Deus deve ser manifestado sobre nossas vidas, arrancando de nós toda preocupação, todo medo. Mas vem o espírito eteu, que é um espírito que coloca medo e coloca terror, e tem pessoas que vivem aterrorizadas. O Senhor está dizendo o seguinte na palavra de Deus, quando fala aos filhos de Israel, no capítulo número 7, verso número 1. Quando entrares, teu Deus te introduzirá na terra a qual passares, possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti. Meu amado, quem vai tirar essas nações é Deus. Quem vai tirar esse medo que você tem é Deus. Sempre digo que tem dois tipos de medo. Tem o medo que é natural. Aquele medo natural que nós temos, atravessar uma rua, cuidado com fogo, ou sempre temos um medo natural, o qual atua como uma autodefesa do nosso corpo para nos proteger. Agora está aquele outro tipo de medo. Aquele medo que é inexplicável. Pois nós somos nova criatura em Cristo Jesus. O Evangelho é poder de Deus. Talvez você ainda não parou para pensar, porém você ainda é dominado pelo espírito de medo, porque ainda não experimentou o poder de Deus sobre a sua vida. Às vezes até temos medo de orar, não é verdade? Muitas vezes as pessoas vivem na mesma mesmice toda a sua vida e têm temor, têm o medo de tomar uma decisão, porque não é para mim, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capacitado. Quantas vezes você tem ouvido pessoas falarem assim? E pessoas que congregam, e pessoas que ouvem a palavra de Deus, pessoas que leem a palavra, porém ainda não se libertaram do espírito dos ateus. Ele vem sobre as vidas, ele vem sobre a igreja, ele vem sobre os seus ministros. Eles são inimigos do povo de Deus. Outra cita bíblica sobre eles é em Gênesis capítulo 23. Estava me esquecendo de citar isto porque é importante também. Abraão vai comprar uma parcela de terra justamente dos heteus. De um heteu vai comprar em Macpela, de Efron, o heteu. Efron era o nome do heteu de quem Abrão vem comprar uma parcela de terra em Macpela para poder sepultar a sua esposa Sara. Isto está lá em Gênesis, capítulo número 23. Aterrorizar é uma das qualidades de Satanás. Pessoas vivem encerradas hoje e estão sendo aterrorizadas por uma nova forma de enfermidade ou de patologia, não sei como se chama, que é a ansiedade. As pessoas, mais que nunca, século XXI, estão consumindo medicamentos para poder frear, para poder tirar a ansiedade
por a qual estão passando. A ansiedade algumas vezes faz com que venham comerem desmedidamente. E a ansiedade vem produzir medo, incerteza, insegurança. Até no momento que estamos falando com Deus. Até no momento que oramos ao Senhor. Oram ao Senhor, mas lá dentro, no mais profundo do seu coração, está com aquela dúvida de se irá receber ou não. Está com aquela dúvida se Deus está ouvindo a oração ou não. Está duvidando do próprio poder de Deus sobre a sua vida. Porque tem medo de não receberem. Medo de passarem fome. Quando a palavra de Deus diz que Ele é o nosso pastor e que nada, absolutamente nada, vai nos faltar. Daquilo que nós necessitamos, logicamente, para sobreviver. Nada vai nos faltar. Ele é o nosso provedor. Você lembra do episódio de Abraão e de Isaac? O mais interessante é que Isaac não teve medo de ser sacrificado. Não teve medo de ser sacrificado. Ele mesmo estava deitado no altar, já pronto para ser sacrificado, porque ele entendia a vontade de Deus. Imagine Abraão tendo recebido a ordem de sacrificar ao seu próprio filho. E está com o punhal levantado na sua mão, obedecendo a Deus. Mas ele sabia que Deus poderia dar-lhe outro filho. E você sabe o resto da história. Como apareceu milagrosamente um carneiro para ocupar o lugar de Isaac. E Abraão chamou ao Senhor de Jeová Jireh, o Deus provedor, aquele que provê em todas as nossas necessidades. Elias estava na beira de um riacho chamado Querite. Ali ele bebia água do rio, ou do riacho. Tinha uma grande sequia sobre toda a face da terra. Quem governava Israel era o rei Acabe. E a palavra de Deus vai nos dizer que os corvos levavam pão e carne para Elias. Aquela mulher, a viúva, que Elias chega e pede para ela que faça um pão primeiro para ele. Imagine uma mulher que está passando por uma necessidade tremenda, que vai dizer: Senhor, eu vou fazer um pão para mim e para meu filho, e logo vamos morrer. E o profeta vai dizer: faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim um pão. Faz um bolo para mim primeiro. Parece algo até inumano. Porém, era uma palavra de Deus lançada para aquela mulher. E a obediência daquela mulher vai trazer salvação para a sua casa, pois vai dizer que o azeite e a farinha não faltou. Não faltou. O que mais poderíamos falar? Pessoas que têm medo da morte, que têm medo disto, que têm medo daquilo. E o apóstolo Paulo vai escrever na sua epístola e vai dizer que se vivemos, vivemos para Cristo. E se morremos, morremos para Deus. Então não temos absolutamente nada do que perder. Quando estamos em Cristo, quando nossa vida está escondida em Cristo, não tem lugar para o espírito de medo sobre as nossas vidas. É um espírito tremendo. Aquilo que eu sempre temi, disse Jó.
lá em Jó capítulo 3, verso 25. O que a minha alma receou veio me acontecer. Perdeu tudo, estava enfermo, porque era a brecha que ele tinha. A palavra de Deus vai dizer que Satanás vai falar para Deus, dizendo, tu o cercastes. Noutras traduções vai dizer, levantastes uma muralha ao redor de Jó. Porém, mesmo que Deus tenha levantado uma muralha, Jó tinha aberto uma pequena brecha. E essa brecha era o medo de perder tudo. Era o medo pelo bem-estar dos seus filhos. Era o medo da enfermidade. Era o medo da pobreza. Era o medo da fome. E justamente ali foi onde Satanás veio atacá-lo. O medo vai frear as bênçãos de Deus sobre a sua vida. O medo vai frear as bênçãos de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus diz, e quantas vezes você tem repetido, eu tenho repetido, e quantas vezes nós mesmos repetimos. A palavra de Deus vai dizer, lá em Romanos, a palavra vai dizer que somos mais do que vencedores. Em Filipenses, vai dizer, eu tudo posso daquele que me fortalece. Então nós temos somente aí duas palavras com as quais nós podemos vencer, sim, ao medo. São duas palavras que Deus está nos dando através do Espírito Santo, que nós, sim, podemos vencer o medo. Pois Deus nos chamou a ser vencedores. Se Ele nos chamou a ser vencedores, qual é a razão do medo? Medo de tempestades. Assim como os discípulos, nós encontramos lá em Mateus capítulo número 8, quando eles iam atravessando o mar da Galileia, rumo à terra de Gadara, ou às colinas de Golã, e vem aquela tempestade. E o Senhor está dormindo dentro do barco. E eles se desesperam e clamam e acordam ao Senhor porque estavam com medo de perecer. Mas no barco estava o Filho de Deus. Meu amado, no seu barco está o Filho de Deus. Na sua casa, o Filho de Deus se faz presente. Na sua casa, o Filho de Deus se faz presente. Você tem convidado ele a entrar na sua casa. No dia de ontem, depois do culto, conversávamos com alguns irmãos e falávamos o seguinte. Estávamos falando sobre consagração. Que, dito-se de passo, muitas vezes se utiliza esse termo quando alguém está fazendo um jejum ou algo por o estilo. Só que o próprio Senhor Jesus disse que quando nós estivéssemos fazendo jejum, era para lavar nosso rosto, que não era para aparentar absolutamente nada, e que ninguém deveria de saber, em outras palavras. Mas hoje em dia, alguém vai fazer um jejum e utiliza a palavra consagração. Mas também nós estávamos ali conversando sobre oração. E muitas vezes nós falamos, Senhor, vamos entrar na tua presença. Não é verdade? Se falamos, vamos entrar na tua presença, ou queremos entrar na tua presença, quer dizer então que saímos da presença de Deus.
Ou estamos permanentemente na presença de Deus, ou somos esporádicos. Entramos, saímos, entramos, saímos. Amado, a presença de Deus está sobre nós às 24 horas. Quem sai da presença de Deus somos nós. Quem nós afastamos da presença de Deus somos nós mesmos. Quando saímos da presença de Deus, ficam brechas escancaradas para que o inimigo venha entrar. Falamos da igreja, estamos na presença de Deus. Voltamos ao outro dia. Senhor, queremos entrar na tua presença. Então, na tua casa, a presença de Deus não estava. Na tua família, a presença de Deus não estava. Sobre tua geração, a presença de Deus não está. Porque saímos e esquecemos de Deus. E fechamos a nossa Bíblia. Guardamos até o próximo culto. Entramos no nosso quarto. Assistimos TV. Mas quando as coisas começam a ficarem ruins, começamos a sentir medo. E sentimos medo porque não conhecemos ao próprio Deus ao qual nós falamos que servimos. Não o conhecemos suficiente para saber que Ele é o nosso cuidador, que Ele é o nosso guardador. Aqueles que confiam em Jeová serão como o monte de Sião e não se abalarão. Aqueles que confiam em Jeová não terão medo. Tem um salmo que eu não me lembro agora qual é, que diz que não devemos de ter medo da notícia ruim. Derceli Pereira, nosso irmão, nosso pastor, líder da rede de missões do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, a vida da nossa irmã Laura, sua família, o seu neto, que Deus abençoe poderosamente. Amados, e temos medo. Temos medo. Agora, o mais impressionante é uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, que diz ter nascido de novo, ser influenciada pelo espírito dos heteus, que é o espírito do medo. E ainda tem o terror. Eu tenho terror de tal coisa. Eu tenho terror de passar frente ao cemitério de noite. Ter terror dos vivos. Aqueles lá ou estão no céu ou estão no inferno. Mas eles já não estão mais ali. Não poderão lhe fazer nada. E se você anda com medo de mortos, algo anda mal na sua vida. Não se deixe influenciar pelo espírito heteu. Os heteus eram mestres em colocarem medo nos seus inimigos. Heteus são mestres em colocar medo nos seus inimigos. Não se deixe impressionar. Você é um homem, é uma mulher debaixo da proteção de Deus. Será que quando você fala, eu tudo posso naquele que me fortalece, você está confiando mesmo em Deus? Ou são palavras que somente saem da sua boca? Como está a sua vida com Cristo? Você sente medo? Você se aterroriza dia de tempestades? Você não tem paz? Você sofre de insônia? Você tem que tomar remédio para a ansiedade? Ansiedade é falta de fé. Vamos começando por aí. Corra para os braços do Senhor. Confie no Senhor e Ele fará. Aqueles que confiam no Senhor, vamos repetir isto. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião,
e não se abalarão. Sua casa está sobre a rocha, então está firme. Está firme. Pai, no nome de Jesus desta manhã, eu quero agradecer-te, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade, meu Deus. Senhor, abençoa cada um daqueles que nos acompanharam, Senhor eterno, no Facebook, no Instagram. Que tu venhas abençoar as suas vidas, meu Pai, e que tu venhas derramar da tua graça sobre eles, ó Deus. Senhor, que tu venhas alcançá-los, Senhor amado, repreendendo todo e qualquer espírito de medo que esteja oculto nos corações daqueles, Senhor Deus, que estão no teu caminho, meu Pai. Senhor, não aceitamos que o Espírito é teu, venha aterrorizar a teus filhos, Pai. Fortalece, dá sabedoria, dá, Senhor Deus, estratégias, meu Pai, para que possam saírem para vencer e serem vencedores, meu Deus. É no nome de Jesus, meu Pai, que queremos declarar este dia um dia abençoado, um dia cheio da tua graça, um dia cheio do teu amor e da tua presença, meu Pai. Deus Santo, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Será então até o dia de amanhã, mas antes de ir embora, esta programação vai ser publicada ali no YouTube. Nós publicamos no YouTube, já tenho explicado isto, para logo nós poder compartilhar em alguns grupos, principalmente no Facebook. O que acontece? O Facebook muitas vezes nos restringe, então eu somente compartilho lá do YouTube. Mas é muito importante também que você vá até ali o YouTube e se inscreva no nosso canal. Nós queremos ver se chegamos até final de dezembro com 100 inscritos no nosso YouTube. Estamos com 67 recém. Ainda estão nos faltando 33. Você pode ser um deles que pode fazer a diferença. E não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares e deixar o seu comentário ou a sua crítica, que é muito importante para nós. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre tua vida, sobre tua casa, desde agora e para sempre. Amém.